Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Estamos no horário de verão, mas já seria boa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse dia. Queria agradecer a direção da casa, a Cláudia, por ter feito o convite já há bastante tempo, mais ou menos uns 6 meses atrás. E é sempre muito bom estar vindo aqui falar daquilo que a gente está estudando. Não estou aqui como um palestrante, mas sim como um expositor, trazendo para todos, e inclusive para mim, novamente, aquilo que está aprendendo. Estou aqui como um estudante também da doutrina espírita. João era um trabalhador da casa espírita. E como todo trabalhador, como todo estudante da doutrina, gostava muito daquele capítulo do Evangelho que dizia que se reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações mais. Então ele adorava e sempre lia esse capítulo. E um dia João estava na casa espírita e, terminada a reunião onde ele fazia parte, né, do grupo, ele saiu da casa espírita com o seu veículo. E seguindo aqui pelo centro de Cabo Frio, o João, na estrada, tomou uma fechada. E aí, imediatamente, o João, naquele ímpeto, né, de quem não gosta de levar uma fechada, né, o João proferiu a seguinte frase: vai encontrar um poste. Ele tinha acabado de sair da casa espírita. E aí, imediatamente, ele se lembrou disso, né, que ele tinha vindo de um estudo, todo mundo harmônico no grupo, e então ele falou: caramba, eu não poderia ter falado isso para esse rapaz. Então, imediatamente, João recobrou a sua consciência e falou: vai encontrar um poste, mas vai desviar. Esse João somos cada um de nós que estamos na doutrina espírita, com todas as nossas dificuldades, viemos galgando, viemos acertando muito, viemos errando, mas estamos seguindo, né? Então, muitas das vezes a gente se cobra muito pelos erros que a gente ainda comete, mas estamos em evolução, né? Então, na tarde de hoje, eu vim trazer um pouquinho desse despertar da consciência, fazer igual o João. Imediatamente ele fez algo errado e ele voltou e despertou, né, a sua consciência já em processo de despertar, voltou atrás e corrigiu isso. E esse seja a nossa principal função, né, dentro daquilo que a gente se propõe, daquilo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Então, o despertar da consciência. O que significa acordar? Essa palestra ela é interativa, tá? Vou precisar da ajuda de vocês. O que significa acordar? Quem pode me ajudar? Um de cada vez. Despertar de um sono? Acordar é despertar? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Acordar é despertar? Mais o quê? Acordar é o quê? Abrir os olhos. Acordar é abrir os olhos? É abrir os olhos, né? Também. Então vamos ver. Acordar, ó, abrir os olhos, sair do sono. Enquanto eu não faço isso, eu não estou acordado, tá? Ok. E o que significa despertar? É a mesma coisa? Acordar e despertar? O que é o despertar? Oi?
Tomada de consciência? Tomada de consciência, vocês concordam? Mais o quê? Então vamos lá. Segundo o dicionário, despertar significa sair do estado de desânimo ou de inércia. Enquanto eu não saio do estado de desânimo e inércia, eu não estou desperto ainda. Então a diferença entre acordar e despertar. Acordar, eu posso estar de olho aberto, né? A gente não viu que é abrir os olhos? Posso estar de olho aberto, mas eu posso não estar desperto. Enquanto eu não sair do estado de inércia, eu não despertei ainda. Então o despertar é o sair da cama, é o agir, né? Então, ó, há duas maneiras de sairmos da inércia. A primeira, pela ação da nossa vontade, e a segunda, pela imposição da dor. Então, quando é que eu saio do estado de inércia? Enquanto está bom, estou na cama, quietinho, né? Está friozinho, está debaixo do cobertor, está legal, você fica lá. E quando começa a doer o corpo, não fica? Quando a gente fica muito tempo na cama, não dói o corpo, sente mal-estar, e aí a gente é impulsionado a levantar. Então, essa imposição da dor, né, é a segunda função que nos faz sair da inércia. Na nossa vida não é assim também? Quando a gente sofre, o sofrimento é um grande professor. Se a gente não aceita as coisas que a vida nos traz, né, pelo amor, vai pela dor, vai da pior forma. Essa é a maneira que Deus tem de fazer a gente crescer, de fazer a gente progredir, né, nesse grande despertar. Então, existem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, o que esse rapaz está fazendo? Ali. Está fazendo o quê? Está olhando, né? Então, existem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo das pessoas que olham as coisas acontecerem. O segundo grupo das pessoas que fazem as coisas acontecerem. E o terceiro grupo é das que ficam se perguntando o que foi que aconteceu. Em qual grupo você faz parte? Dos que olham as coisas acontecerem, dos que fazem as coisas acontecerem, ou daquelas que ficam se perguntando o que foi que aconteceu? Muitas das vezes a gente oscila muito dentro desses grupos, né? E o ideal é nós fazermos parte do segundo grupo, que é o dos que fazem as coisas acontecerem. Porque esse é o momento da gente fazer. Não é o momento mais da gente olhar as coisas acontecerem e não fazer nada, mas sim agir, fazer aquilo que precisa ser feito. Se nós fizermos somente aquilo que a gente nasceu para fazer em prol de nós mesmos, a gente já está cumprindo a nossa promessa diante da gente reencarnar. É só isso. Então, na evolução do homem, a gente veio passando por várias fases, né? A gente foi lá o Australopithecus, o Homo erectus, né, que era o homem, né, mais em pé. Passamos pelo Homo sapiens, Neanderthalis, e o Homo sapiens sapiens, que é o homem pensante. Então a gente veio, ao longo da nossa trajetória reencarnatória, evoluindo, né? Vindo lá do homem das cavernas até nós adquirirmos a sapiência, que é a consciência, que é o raciocínio, é a inteligência, né? Então, a vida nos foi dada há milhões de anos. E o que fizemos com ela? O que nós fizemos com essa vida que Deus nos deu há milhões de anos? Quantas encarnações nós já tivemos? Na escala dos mundos, o primeiro mundo qual é? Mundo primitivo, certo? E o segundo mundo? Provas e expiações, que é onde a gente está. Então, se a gente nasceu há milhões de anos e a gente ainda está no mundo de provas e expiações, dizem os espíritos que a maioria daqueles criados na mesma época que nós já ascenderam. E nós estamos repetentes, atrasados ainda. Então,
é algo para a gente pensar, né? O que a gente está fazendo da vida, de mais uma vida que Deus permitiu que a gente estivesse aqui para nos melhorar. E aí eu trouxe um vídeo de um filme chamado Lucy. Quem já viu esse filme, Lucy? Ninguém? Que bom. É um filme violento, tá? Mas ele tem umas partes muito interessantes do filme. É uma mulher que consegue utilizar 100% da sua capacidade cerebral, né? Então, no início do filme, ele traz uma abordagem, um professor, que eu achei interessante a gente refletir um pouco. Então ele fala que a vida nos foi dada há milhões de anos, aquilo que a gente já falou no início, e ele fala da evolução, da nossa evolução. E dentre os seres, né, nós, seres humanos, usamos em aproximadamente 10% da nossa capacidade cerebral. 10% de 100%. E ele diz que o ser que utiliza mais da sua capacidade cerebral é o golfinho, que ele usa 20% da sua capacidade cerebral. E o interessante que ele coloca nesse vídeo é que o golfinho, ele não nasceu com essa capacidade cerebral, ele desenvolve durante a sua vida. Então, se o golfinho consegue desenvolver a sua capacidade cerebral, será que nós conseguimos? Acho que sim, né? Então, esse é o objetivo, né, da gente desenvolver a nossa capacidade cerebral para que a gente possa despertar a consciência. E o que estamos fazendo na nossa vida hoje, diante de tantas descobertas que a gente já vem tendo na ciência, em todas as áreas, né, o que a gente está fazendo? Lutamos tanto para adquirirmos inteligência e raciocínio para quê, né? Se não para dominarmos a nós mesmos. Não é isso que a gente adquire o raciocínio? É para dominar os outros? Muitos utilizam para dominar os outros, né? Mas, na verdade, essa capacidade toda de raciocínio é para nós aprendermos a dominarmos a nós mesmos. Essa é a função, né? Quando chegamos na espécie humana, é que utilizamos mais a nossa capacidade cerebral. E como temos utilizado essa capacidade em detrimento do ter, ao invés de ser? Como a gente ainda é apegado à matéria, né? A gente segue a nossa vida gastando saúde, prejudicando às vezes, dando ausência, a nossa ausência na nossa família, em detrimento de ter coisas materiais, coisas que nos fazem fincar o pé aqui na terra, quando a gente deveria se preocupar com o ser do que com o ter. Por que o ter hoje tem sido mais importante na nossa vida? Por que a gente ainda não despertou para isso? O que está faltando para a gente despertar? Que nós precisamos ser. O que nos impede de ser?
O que vocês acham? O que nos impede de ser? Egoísmo nos impede de ser? Sim, né? Mas o quê? Ambição, orgulho. Então vamos ver. Ó, nossos defeitos psicológicos. A gente tem defeito psicológico? Isso tudo que a gente falou é defeito psicológico, né? Porque não é concreto. O orgulho é concreto? A vaidade é concreta? É tudo psicológico. Então, se é psicológico, nós somos capazes de vencer isso, né? Então, o que é isso aí? A gente já falou aí. Egoísmo? Egoísmo, né? É meu. Isso é o quê? Hã? Orgulho? Orgulho. Isso. Nós espíritas não somos, né? Não temos isso. Não temos isso aí. Raiva. A gente tem raiva? A gente já se transformou moralmente, né? A gente não tem mais isso, né? Isso é o quê? Já está ali o nome, né? Vaidade. Muitas vezes a gente acha que não tem vaidade, mas nós temos sim. Infelizmente, uma pontinha temos. Isso é o quê? Hã? Ciúme? É o ciúme. Agora, duvido vocês adivinharem o que é isso aqui. Hã? Preguiça? É preguiça, né? Ao invés de sair para levar o cachorro para passear, foi de carro. É o cúmulo da preguiça, né? E a imaturidade emocional. O que é essa imaturidade emocional? Vamos ver. Paralisia do desenvolvimento emocional. Ou seja, eu tenho dificuldade emocional, né? Qualquer coisa me abala e é como se fosse uma paralisia mesmo. Parei, estacionei, tipo a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. São egoístas, cuidando sempre dos seus interesses acima dos outros. Vê os acontecimentos apenas pelo seu ângulo. Isso é imaturidade emocional. A gente conhece alguém assim? Conhece? Bastante gente, né? A gente é assim? Também. Dá respostas agressivas diante das adversidades. Maturidade emocional. São chamadas de pessoas de gênio forte, estopim curto. Então, um monte de gente botando a mão na cabeça assim. Não consegue dominar seus sentimentos. Dificilmente tem autocrítica. Isso é autorreflexão, tá, gente? Tende a gritar por tudo. Pouca tolerância às contrariedades e frustrações, ou seja, reage descontroladamente quando contrariado. A gente conhece bastante gente assim, muitas das vezes nós somos assim, e a gente percebe isso na hora que está acontecendo? Percebe? Por que se a gente percebe, por que a gente ainda não consegue fazer? Não consegue parar? Oi? É dificuldade nossa, né? Mas que a gente precisa mudar isso. A gente está aqui para isso, né? A gente não está aqui na Terra para isso, para vencer essas dificuldades, para a gente se lembrar dessas coisas no momento que está acontecendo. Porque o processo é assim: primeiro eu faço, né? Segundo, eu só penso. Terceiro, eu já não penso mais. Esse é o processo, né, da nossa evolução. E esse aí, quem é? Alguém sabe? É o Hulk? O que acontece quando ele fica contrariado? Ele fica assim?
Nós somos rookies de vez em quando, né? A gente bate na mesa, bate porta, grita, xinga muitas vezes. E olha o quanto a gente ainda precisa vencer as nossas dificuldades íntimas, né? Mas a gente está aqui na Casa Espírita, pleno domingo, né? Deixamos a nossa família para estar aqui. Muitos trouxeram a família, mas muitos também deixaram a família em casa, deixaram o seu conforto. Então isso já é um progresso nosso, isso já é buscar. Joana de Ângeles dizia que buscar já é uma forma de encontrar. E é isso que a gente está fazendo, a gente está buscando essa melhora, né? Para deixar de ser Hulk. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, dizia Jesus, né? Por que Jesus falava isso? Jesus era brando e pacífico? Jesus precisou quebrar tudo para poder ensinar a boa nova? Não, né? Jesus ensinou através do amor. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, e ensinou através do amor, por que nós não fazemos o mesmo? Ah, mas era Jesus. Jesus era o governador do planeta. Mas ele é modelo. Ele falava o que pra gente? Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Então, se ele falou que eu sou Deus, que eu posso fazer o que ele fazia e muito mais, eu posso fazer. A gente precisa acreditar nisso. Porque senão a gente não vai sair do estágio em que a gente está. Por que estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações? Por quê? Será que já não passou da hora de nos prepararmos melhor para as provas e parar de ficar de recuperação? É um planeta de provas e expiações. Então nós vamos ser provados. E a cada prova... Na escola não acontece assim? Cada série que você passa... Fica mais fácil ou fica mais difícil? Fica mais difícil, não é? E é assim também. A dinâmica de Deus é essa. A dinâmica das provas é essa. Quanto mais você é provado, mais difícil ficam as provas. Não adianta esperar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente é teimoso, não é? É verdade. E não vai ser fácil. Cada momento já vai esperando que vai ser mais difícil. Mas o problema é que a gente tira a nota ruim na prova, por quê? Porque a gente não se prepara para a prova. A gente não busca isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O despertar da consciência. Quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, aí a gente começa a tirar nota boa na prova. Aí a gente evolui. Mas enquanto a gente não buscar, a gente ficar com um defeito, mas achar que não, depois eu cuido dele, vou deixar para a próxima. Eu ouvi de um amigo semana passada que ele iria deixar para a próxima. Eu fiquei muito triste. Eu falei, não faça isso. Na próxima, você que tem computador, celular, WhatsApp, Facebook, você pode não estar num planeta com essas facilidades. Você pode reencarnar num planeta que não tenha nada disso, não tenha carro, que você tenha que inventar a roda. Imagina. Hoje você tem tanta facilidade e não está dando valor, né? Além de escola, a Terra é um grande hospital. Então, aqui tem médicos e doentes. Viemos aqui para nos curar, não é verdade? Tivemos vários médicos aqui na Terra, trazendo remédio para a gente. Quem foram esses mestres, esses médicos? Primeiro, né? O primeiro não, né? Um grande que a gente conhece, Jesus. Jesus não era um grande médico? Não trouxe bastante remédio para a gente? Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, todos esses foram grandes médicos, porque nós estamos doentes e estamos aqui encarnados para nos curar dessas doenças morais que a gente viu lá, o egoísmo, o orgulho, vaidade, ciúme, isso tudo a gente precisa se curar. Vamos aproveitar essa oportunidade de estar nesse hospital com esse monte de remédios que a gente tem disponível. O grande remédio é o Evangelho, que nos traz tanto consolo. A doutrina espírita é um grande remédio. É o consolador prometido, que nos traz conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento de alguma coisa, a gente se liberta.
a gente consegue crescer, a gente consegue vencer a nós mesmos. Então vamos aproveitar e vamos querer tomar esse remédio. Que a gente é rebelde às vezes, a gente não quer tomar um remédio, mas ele remédio não é nem tão ruim assim, né? Oi? Às vezes o remédio é amargo, mas o remédio amargo não é o que cura, né? O remédio amargo é o que cura, então vamos tomar. Nesse hospital não falta remédio que cura, basta que queiramos ser curados. Então se a gente quiser ser curado, é só tomar o remédio, só tomar. O que eu realmente preciso ter para ser? Vamos ver? O despertar da consciência. Eu preciso ter esse despertar na minha consciência para ser. Eu vou tocar uma música que fala um pouquinho sobre isso. Solte a magia que tem no seu coração. Desperte o sentimento da mais pura emoção. Leve o consolo onde há desilusão. Levante o caído, estendendo a sua mão. Espalhe a alegria em todos os corações. Seja firme, seja forte pra espantar a solidão. Busque dentro de ti todos os teus ideais. Abra as portas do teu peito e deixe o amor entrar sem bater. E aprende a amar. Pra vencer e modificar o teu viver, o teu viver. Espalhe a alegria em todos os corações. Seja firme, seja forte pra espantar a solidão. Busque dentro de ti todos os teus ideais. Abra as portas do teu peito e deixe o amor entrar sem bater. E aprende a amar. Teu viver, o teu viver. Espírita, transformação. Espiritismo e união. Essa música eu compus alguns anos atrás, na época de mocidade, e ela foi feita para um evento com esse título, Hora de Despertar. E ela é bem apropriada, que fala desse momento nosso, né, de despertar, de ajudar ao próximo, da gente soltar aquilo que a gente tem de bom dentro de nós, né? Então vamos... deixa eu só botar o violão. Vamos aproveitar esses momentos, né?
Como podemos despertar a consciência? Vamos ver. E aí, Kardec diz lá no Livro dos Espíritos: muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós. Se de fato seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogarmos mais a nossa consciência, veremos quantas vezes falhamos sem perceber, por não examinar a natureza e a motivação desses atos. A gente erra muitas vezes por causa disso, né? A gente dificilmente... Quem é que faz esse exame de consciência ao dormir? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Bastante, né? Será que é importante fazer isso? É importante fazer isso? Não é? E aí, por que a gente não faz se a gente acha importante? A gente deita na cama, às vezes nem faz prece, né? A gente nem consegue fazer uma prece. E esse exame é um ponto-chave do nosso despertar de consciência. É a gente examinar aquilo que está... Como é que foi o nosso dia? Quantas pessoas a gente, às vezes, falou de uma forma não tão boa? Quantas coisas boas a gente já fez também para contabilizar? Isso tudo faz com que o nosso despertar aconteça. Então, 4, 5 pessoas aqui nessa reunião fazem esse exame de consciência. Então, vamos prometer que hoje, a partir de hoje, todos nós vamos fazer? Eu prometo também. Que eu vou fazer. É importante, gente, é importante. 2 vezes? Maravilha, me presta uma. Olha que importante, né? 2 vezes no dia, isso é o ideal. Então, pensando aí na autoobservação, é isso que está falando, né? Observar aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos ainda, né? Que precisamos fazer. A vida não analisada não merece ser vivida. Quem falou isso? Quem arrisca? Ninguém? João da padaria? Quem? Gandhi? Não foi Gandhi. Ninguém mais? Einstein? Não foi Einstein. Quem falou essa frase, a vida não analisada não merece ser vivida, foi o mesmo que falou essa frase aqui, ó. Agora fica fácil, tá o nome ali, né? Então, uma vida analisada não merece ser vivida. Conhece-te a ti mesmo. Isso está lá no Evangelho também, né? Que traz. E Sócrates viveu há mais de 2.500 anos atrás. Ele já falava isso. Já falava que a gente precisa se conhecer. Kardec, no Livro dos Espíritos, começa a fazer aquele monte de perguntas para os espíritos, né? O que é matéria? O que é Deus? E aí chegou uma hora que os espíritos falam para ele assim: olha, Kardec, fica com o que vocês conhecem agora, por enquanto. Se preocupem em conhecer a vocês mesmos, antes de ficar vasculhando coisas que não vão acrescentar muita coisa para o nível de conhecimento que vocês têm. Olha só. Então, a gente precisa se conhecer. Se a gente quer ir para uma cidade, por exemplo, a gente vai para a cidade sem saber o mínimo dessa cidade. O que a gente vai encontrar lá? A gente simplesmente vai, é assim que a gente faz viagem? A gente não programa nada? A gente não programa, a gente vê lá se tem hotel na cidade, quais os pontos turísticos. Isso é analisar. E aí a gente precisa fazer essa análise conosco mesmos. O que eu sou? Né? Quais as minhas dificuldades? Como eu posso me conhecer? Pensamentos de Sócrates, eu trouxe alguns aqui. Ó. Ele dizia que sua sabedoria era limitada à sua própria ignorância. Olha que interessante. Era limitada à sua própria ignorância.
E uma vez Sócrates foi a uma pitonisa, né, um oráculo na época, o médium da época, né? E aí esse médium falou para ele que ele era o homem mais sábio daquela região. E ele não acreditava nisso. Então ele foi a algumas pessoas da cidade que ele achava que eram sábias. Ele foi num pintor e aí conversou com aquele pintor, e o pintor se achava o melhor pintor da face da terra. Aí ele foi no escultor. Então ele foi em vários, aqueles que ele achava que detinha o conhecimento, né, que eram pessoas sábias. E aí, no final de tudo, eu acho que no momento do discurso dele final, da morte, né, que ele foi obrigado a beber veneno, porque estava, segundo o governo, ele estava deturpando aquilo que se acreditava na época. Se acreditava em vários deuses, ele acreditava no Deus único, e estava corrompendo a mente dos jovens da época. Então ele foi obrigado a beber veneno para desencarnar, como punição. E aí no momento final ele falou assim: uma vez eu fui na pitonisa, e a pitonisa falou que eu era o homem mais sábio da terra, e eu não acreditei. Então eu fui e explicou toda a história. E aí no final ele falou assim: eu realmente descobri que eu realmente sou o mais sábio. Dessas pessoas que eu julgava que eram sábias, desses todos eu sou o mais sábio, porque eu sou o único que eu sei que eu nada sei. É um despertar, não é? Saber que nada sabe é espetacular. Quantas vezes a gente acha que sabe muita coisa e muitas vezes a gente não sabe. Tem muita coisa para aprender ainda. Quantos livros a gente ainda não leu? Quem já leu a codificação inteira aqui? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Olha quanto conhecimento a gente está deixando de obter, né? Então a gente precisa disso. A gente já sabe que a gente não sabe quase nada, né? Então vamos buscar o conhecimento. O Doutrina Espírita é o consolador também por isso, porque ela traz o conhecimento para a gente daquilo que a gente precisa para a gente crescer e evoluir, né? E aí a parábola da caverna. Sócrates, junto com um dos seus discípulos, ele fala dessa parábola da caverna assim: existiam 4 homens presos numa caverna. Eles estavam presos por correntes no pescoço e nos braços, aonde eles não poderiam olhar para o lado nem para frente. Aliás, só poderiam olhar para frente, para a parede. Estavam virados para a parede. É como se ali, naquela parede, fosse a parede da caverna e a entrada da caverna estivesse atrás deles, mas eles não poderiam olhar. Na beirada da caverna, como diz aqui na imagem, tá vendo? Eles estão aqui virados para a parede e a entrada da caverna está para lá. Então, na entrada da caverna tinha uma fogueira. E o que acontecia? Quando passava algum animal, quando passava alguma pessoa em frente atrás da fogueira, projetava a sombra na parede. Então, como eles não conseguiam olhar para o lado, só olhar para frente, eles acreditavam que somente existia aquela sombra na parede, não existia mais nada além daquilo. Então eles ficavam contemplando aquilo e se acomodaram com aquelas imagens e ficavam. Um belo dia, um deles conseguiu se soltar das correntes, porque ficou enferrujado. Um deles conseguiu se libertar dessa corrente e foi caminhando para a entrada da caverna. Passou pela fogueira e, quando chegou do lado de fora da caverna, a sua visão se ofuscou. Assim como a gente acorda de manhã, quando está tudo escuro dentro de casa, quando você sai no ofusca, a gente não consegue enxergar direito. Então aconteceu isso com ele. Ofuscou aquela imagem, mas ele, ao primeiro momento, ele quis voltar para dentro da caverna, mas ele permaneceu firme. Ele queria saber o que ele iria encontrar além daquilo ali, né? E aí, quando ele conseguiu se acostumar com aquela visão, né, ele conseguiu vislumbrar tudo aquilo que ele nem imaginava.
conseguiu contemplar animais, natureza, tudo. Que enquanto ele estava de frente para aquela caverna, de frente para a parede, que ele imaginava que só existia aquilo. E nós não somos assim também, muitas das vezes? A gente não fica olhando para a parede, para as sombras, e não quer se libertar das correntes? Que correntes são essas? O orgulho, egoísmo, mais uma vez, né? São os nossos defeitos psicológicos. E quando a gente se liberta, quando a gente quebra as correntes, não é um mundo de possibilidades que a gente encontra? É isso que Deus quer de nós. Que a gente arrebente essas correntes, que a gente pare de olhar somente para as sombras, porque tem um mundo de possibilidades. A gente precisa ter coragem para enfrentar esse mundo de possibilidades. E quando a gente conseguir, vai ofuscar. Inicialmente o novo ofusca. A gente tem um certo medo. Mas se a gente insistir, o novo vai fazer com que a gente cresça. E aí sim a gente vai conseguir despertar a consciência. Porque o arrebentar a corrente, decidir ir para a claridade, é um despertar da consciência. E aí, o despertar da consciência é isso também. É ser um gatinho, mas saber que você tem um leão dentro de você. E saber como domar esse leão. Esse é o autoconhecimento. Todos nós temos dificuldades. E a gente precisa aprender a controlar isso. Abafar os nossos defeitos. É o copo com sujeira. O copo com sujeira, quando você coloca água limpa, o que acontece com a água suja? Ela não vai saindo? Saindo, saindo, até que só fica água limpa? É isso. A gente veio aqui limpar o copo. A gente veio limpar a sujeira que ainda impede aquilo que a gente tem dentro da gente. Aonde Deus colocou as suas leis? Aonde? Aonde? Na nossa consciência, não foi? Na nossa consciência. Só que a gente coloca um monte de quinquilharia em cima dessa lei, né? E a gente não consegue acessar. A partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe quais são os motivos das nossas quedas, e a gente consegue buscar ajuda para vencer esses defeitos, a gente consegue limpar e acessar a lei de Deus. Porque quando a gente consegue acessar a lei de Deus que está na nossa consciência, a gente não precisa de mais nenhuma lei. Não precisa de lei humana nenhuma. Só a lei de Deus. É isso que a gente precisa aprender a acessar. E a gente acessa. Muitas vezes a gente acessa, mas a gente não percebe. A gente acessa quando a gente faz caridade, quando a gente é fraterno, quando a gente compreende aqueles que estão conosco na nossa casa, os espíritos que vieram para ajudar na nossa evolução, por mais difíceis que eles sejam. Então, vamos aproveitar essa grande oportunidade, né? E aí tem o ser o gatinho, ser mais o gatinho do que o leão, né? A chave da nossa evolução é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Quem é você? Você já se perguntou quem sou eu? Quem é você? O que é você? Por que você está aqui? Isso tudo Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, né? Quem eu sou, para onde eu vou? É a parte filosófica da doutrina espírita. E ele perguntou porque é importante a gente saber, né? Para que o autoconhecimento possa valer a pena. A gente vai até as 10 da noite, né? Até as 7. Ótimo, tem mais 10 minutinhos aí. Então, tem uma música do Fábio Júnior chamada Compromisso. Vocês conhecem essa música? Vou ver se eu consigo tocar ela aqui um pouquinho, peraí. Ela diz assim, ó.
A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda esse mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração que pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda esse mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração que pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. A gente precisa querer saber quem nós somos, né? É tão importante, né? Quando nós descobrimos, as descobertas são muito importantes na nossa vida. A gente fica feliz quando a gente descobre alguma coisa que a gente não sabe. Quando a gente aprende alguma coisa, você solta aquela frase, aprendi. Nossa, eu estou tentando aprender a dirigir e aí eu consigo, passo na prova, eu aprendi, agora eu estou apto, né? E é isso que a gente... o nosso compromisso é isso, o nosso compromisso com a vida, o nosso compromisso com Deus. A gente aprender quem nós somos. Haroldo Dutra, no seminário A Caminho da Luz, diz: nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós quem construímos nossas habilidades e potencialidades. Somos os arquitetos de nossa própria grandeza, mas sempre com o amparo divino. Sempre contamos com o amparo de Deus, dos benfeitores espirituais nesse processo. A gente nunca está sozinho. Nunca, embora às vezes a gente se desespere com as dificuldades que a gente encontra no caminho. A gente se esquece de Deus, que Deus está amparando, que hoje nós temos a condição ideal para a nossa evolução. Por pior que seja, nunca vai nos faltar o necessário. Nunca. É porque a gente às vezes perde o supérfluo, né, e acha que perdeu tudo. Não. Se a gente tem o necessário, já vale. Já é a ferramenta para que você possa evoluir. Nós não podemos imaginar que somos criaturas subindo uma escalada apenas fazendo um esforço pessoal. Deus é o sol que nos atrai e a força gravitacional se chama amor. Força essa que nos faz subir e caminhar cada vez mais em direção às realidades do espírito imortal.
Então, o amor é uma força gravitacional. Todos nós vamos evoluir, todos nós. Todos nós vamos chegar à perfeição. Mas uns vão chegar mais rápido e outros vão chegar um pouquinho mais atrasados. Chegar mais rápido depende de quem? De nós, né? Só depende de nós, não depende de mais ninguém. E contando com essa força gravitacional, que é o amor, contando com Deus, contando com o Espiritismo, contando com um monte de ferramentas, se a gente quiser, a gente consegue. Não consegue? Se nós quisermos. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não vai impor a você. Né? Você que vai decidir. Ele vai te dar os caminhos. Agora, a decisão é sempre nossa. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior, o espírito Joana de Ângeles nos diz: adquirir a consciência plena da maldade, né? Da finalidade. É porque tem um risco aqui no meu computador aqui na frente, por isso que eu viro às vezes. Então, adquirir consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Joana de Ângeles. Consciência plena da finalidade da existência. Consciência plena. Consciência plena. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? Muito esforço que a gente precisa? Aí os Espíritos nos dão uma resposta fantástica, que vai incentivar todos nós na noite de hoje. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Um esforço muito insignificante. Por que um esforço muito insignificante? Quando a gente se propõe a essa mudança, a gente cria uma atmosfera positiva em torno de nós. E os espíritos que estão próximos a nós, que estão aqui para nos ajudar, potencializam essas energias para que a gente consiga atingir aquilo que a gente se propõe a fazer. Então é um esforço muito significante. É só vontade. Eu quero mudar. Eu não quero mais ser egoísta, eu não quero mais ser orgulhoso. E o que eu preciso fazer? Um esforço muito insignificante. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Um esforço muito insignificante e a fé do tamanho de um grão de mostarda. Pequenininha. Só isso. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos esse despertar. E a noite de hoje, eu espero que ela esteja servindo para mais um degrauzinho nesse despertar de todos nós, principalmente o meu, porque eu acho que eu faço essa palestra, todas as vezes que eu faço, eu batendo, né? O ouvido mais próximo daquele que fala é o dele mesmo, né? Então o ouvido mais próximo é o meu. Então eu vou ter que fazer essa palestra várias vezes para esse despertar. E acreditem, a cada vez que eu falo sobre isso, é mais um despertar pequeno, mas é uma caminhada, né? Então é um esforço muito insignificante e a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí? Está pronto para abrir a porta de sua existência e se tornar espírito em evolução e se tornar espírito regenerado?
A Terra está se transformando, né? A Terra está se transformando ou as pessoas que vivem na Terra que vão se transformar? Vão se regenerar? As pessoas, né? Então, as pessoas que vivem aqui nesse planeta é que vão se tornar regeneradas para que a Terra se torne um mundo de regeneração. Então a gente às vezes fica esperando, vai acontecer uma catástrofe, vai morrer todo mundo, vai ficar só espírito, vai ter o expurgo, né? Mas muitos espíritos já estão recebendo uma cartinha de que na próxima existência já não vão estar mais aqui. Está cada vez mais difícil reencarnar, não está? Pensem bem. Quantos filhos a nossa bisavó teve? 20, 15? A nossa avó já teve um pouco menos. A nossa mãe, um pouco menos. E tem gente que nem quer ter filho mais nessa encarnação. Olha a fila grande para a gente reencarnar da próxima vez. De repente só vai ter vaga no planeta primitivo. E aí? É para aproveitar essa oportunidade ou não? É, não é? Então vamos aproveitar. Está pronto para abrir? Estão prontos para essa grande viagem do encontro consigo mesmo? Então vamos cantar. Quando você aprender a olhar para dentro de você, o mundo lhe abrirá as portas pro futuro e você vai libertar o homem novo que se aprisiona dentro do seu coração. Não tenha medo que a vida com seus mistérios vai fazer você conhecer o seu próprio eu. Seus exemplos são pontos de luz que refletem o amor de Jesus. Então mostre que é forte para enfrentar seus próprios medos e entenda que é preciso encarar e libertar o homem novo que se aprisiona dentro do seu coração. Não tenha medo que a vida com seus mistérios vai fazer você conhecer o seu próprio eu, o seu próprio eu, o seu próprio eu. Que Jesus abençoe cada um de nós nessa caminhada, nesse despertar. Desejo profundamente que essa exposição, essa pequena exposição de hoje tenha causado muitas reflexões para cada um de nós e que a gente saia daqui hoje, que a gente não deixe tudo o que a gente vem na Casa Espírita para ouvir aqui. Que a gente saia daqui com uma nova proposta de mudança. Ok? Muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de nós.